Existe um buraco na história de Jurassic World que até hoje praticamente ninguém conseguiu explicar. Depois dos acontecimentos de Reino Ameaçado, os dinossauros foram soltos pelo mundo, a franquia seguiu em frente, novos filmes vieram e parecia que tudo tinha sido resolvido. Mas não foi. A verdade é que um dos maiores mistérios de toda a saga ficou completamente para trás. E sim, eu tô falando do corpo do Indoraptor. Afinal, pensa comigo por um segundo. O híbrido mais avançado, mais inteligente e mais perigoso que a Engine já tinha criado morreu dentro da mansão Lockwood e simplesmente desapareceu. Ninguém nunca explicou quem recolheu aquele corpo. Ninguém explicou para onde ele foi. E principalmente, ninguém explicou o que fizeram com um dos materiais genéticos mais valiosos de toda a franquia. Durante muito tempo, isso parecia apenas uma teoria criada pelos fãs, mas recentemente surgiu uma informação oficial que muda completamente essa história. Afinal, e se eu te disser que hoje nós já sabemos que o corpo realmente foi tirado da mansão Lockwood? E agora a pergunta não é mais se alguém levou, a verdadeira pergunta é quem levou e o porquê. E é exatamente isso que a gente vai responder agora nesse vídeo de hoje. Eu sou Eric Brelaz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos nessa! A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é organizar todo esse raciocínio, porque esse mistério tem duas camadas bem diferentes. A primeira camada é a camada do fato e a segunda camada é a camada da teoria. E o fato, bom, ele é bem simples. O corpo do Indoraptor desapareceu. A teoria é quem levou esse corpo e por quê. E eu falo isso com tanta certeza porque recentemente os próprios desenvolvedores de Jurassic World Evolution 3 responderam uma pergunta direta dos fãs sobre esse assunto. Basicamente, perguntaram a ele se aquela organização que é apresentada dentro do jogo recolheu o corpo do Indoraptor lá da mansão Lockwood. E a resposta foi simples, eles disseram que não. Segundo eles, se essa organização tivesse levado o corpo, isso teria sido mostrado dentro do próprio jogo. Só que aí vem a parte mais importante de todas. Eles acabaram de revelar que os restos do Indoraptor já tinham sido retirados daquele lugar muito tempo antes. Ou seja, alguém chegou primeiro lá. Alguém entrou naquela mansão, alguém encontrou o corpo do híbrido mais valioso da Engine e alguém levou ele embora. E isso, para quem acompanha essa franquia há anos, é provavelmente a maior pista de que já tivemos sobre esse mistério, porque não estamos falando de uma teoria aleatória criada por algum fã na internet, estamos falando de uma informação que vem de dentro de um produto oficial da franquia. Só que o maior problema é que nenhum filme nunca teve a coragem de mostrar quem realmente fez isso. E olha, de verdade, oportunidade não faltou. Muita gente acreditou que em Jurassic World Dominion finalmente iriam fechar esse buraco, já que a franquia reunia praticamente tudo que sobrou dos eventos anteriores. Só que não fechou. Depois veio Teoria do Caos, que também teria uma chance perfeita para tocar nesse assunto, só que mais uma vez não tivemos nada. Ou seja, esse mistério ficou sendo empurrado para frente por anos e anos, e essa informação do Jurassic World Evolution 3 deixou tudo ainda mais estranho. Tanto é que agora eu preciso da tua atenção. Vamos pensar como um detetive aqui por um segundo, tá bom? Porque antes da gente apontar para um culpado, a gente precisa olhar todos os suspeitos possíveis. Afinal, dentro desse universo de Jurassic World tem muitas opções. Poderia ter sido o governo dos Estados Unidos, já que depois do escândalo do leilão e dos dinossauros soltos, a propriedade Lockwood com certeza virou alvo de investigação. Poderia ter sido também algum ex-funcionário da Engine tentando recuperar provas de algum projeto que oficialmente nunca deveria ter existido. Ou poderia ter sido alguém ligado ao próprio mercado negro, algum comprador daquele leilão ilegal que sabia exatamente quanto valia o material genético de um híbrido como o Indoraptor. E bom, a verdade mesmo é que se a gente quisesse, a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando sobre possíveis culpados e tudo mais, afinal, cada um deles faz sentido. O governo, ele poderia ter levado o corpo do Indoraptor. Os militares, eles poderiam também. Algum ex-funcionário da Engine também é possível. E até alguém ligado ao mercado negro também não seria doideira. Só que quando a gente começa a analisar quem realmente poderia fazer isso, com toda a infraestrutura, a capacidade e também a possibilidade de fazer toda essa operação sem deixar nenhum rastro, aqui sim, galera, a gente tem a lista diminuindo e diminuindo muito. O governo do FBI, ele teria interesse, é claro, mas uma investigação envolvendo material genético ultra secreto de uma corporação daquele tamanho dificilmente seria resolvida de uma forma silenciosa. Tudo passaria por perícia, burocracia e também outros processos. Os militares também tinham motivos para continuar um projeto de armas biológicas. O problema é que muito provavelmente eles só teriam acesso ao local depois que toda a investigação oficial
oficial já tivesse começado. Os antigos funcionários da Engine até poderiam ter conhecimento técnico para aproveitar aquele material genético, mas faltaria dinheiro, estrutura e principalmente um motivo conveniente para esconder esse segredo durante tantos anos. Só que existe um nome, galera, que acaba exterminando completamente todas essas limitações. E eu tô falando da Biosyn. E o que eu vou falar agora aqui para vocês vai muito além de uma simples teoria. Afinal, se existe uma empresa que construiu toda a sua história tentando roubar as pesquisas da Engine, essa empresa sempre foi a Biosyn. E a Biosyn, como eu disse, ela sempre teve tudo. Teve dinheiro, teve influência, teve laboratórios, teve cientistas e principalmente tinha uma obsessão gigantesca por ultrapassar a Engine nesse desenvolvimento de engenharia genética. Então agora pensa só comigo. Se essa empresa teve acesso ao corpo do Indoraptor antes de qualquer outra organização, ela simplesmente colocou as mãos no material genético mais valioso de toda a franquia até aquele momento. E é aqui que existe uma lógica que, sinceramente, faz todo sentido. Lá no começo de Reino Ameaçado, uma equipe inteira arriscou a própria vida para recuperar apenas alguns ossos da Indominus Rex lá no fundo da lagoa da Ilha Nublar. Então, por que alguém deixaria simplesmente apodrecendo no chão da mansão Lockwood um híbrido inteiro, muito mais moderno, muito mais inteligente e praticamente intacto? De verdade, não faz sentido isso. Se aqueles ossos da Indominus já valiam uma fortuna, o corpo completo do Indoraptor valia muito mais. E ainda tem um outro detalhe que quase ninguém lembra. O próprio Henry Hu afirma durante Reino Ameaçado que o Indoraptor ainda estava incompleto, ou seja, aquele projeto nem tinha chegado à sua versão definitiva. Agora imagina só se alguém resolve continuar a pesquisa. Se a Biosyn realmente colocou as mãos naquele DNA, as possibilidades, elas são enormes. Eles poderiam desenvolver uma segunda geração do Indoraptor, um animal ainda mais inteligente, mais resistente, imune a sedativos, capaz de obedecer comandos com muito mais precisão, ou até utilizar aquele material genético para criar uma nova versão da própria Indominus Rex, corrigindo os defeitos que o próprio híbrido apresentava. E isso acaba abrindo uma outra possibilidade muito interessante. Será que parte dessas pesquisas acabou ajudando de alguma forma no desenvolvimento dos Atrociraptors que vimos lá em Domínio? Afinal, eles também são animais extremamente treinados e controlados por comandos. É claro que eu sei que aí a gente já tá entrando muito no campo da teoria, mas pô, é justamente aqui que a gente vê esse mistério ficando tão interessante. Até porque até hoje existe uma coisa que me incomoda muito. Se o Jurassic World Evolution 3 praticamente confirmou que o corpo do Indoraptor foi retirado da mansão Lockwood, por que nenhum filme resolveu contar quem fez isso? Narrativamente falando, esse é um dos maiores fios soltos de toda a franquia. E enquanto a Universal decide se algum dia vai responder essa pergunta, a única coisa que a gente pode fazer é juntar todas as pistas que já existem. Porque agora uma coisa que já sabemos é que o desaparecimento do corpo do Indoraptor não é mais uma teoria. Agora isso foi confirmado oficialmente. O que continua sendo um mistério é quem levou aquele material genético, para onde ele foi e principalmente o que conseguiram criar usando ele. E é por isso que agora eu quero saber de vocês. Você acredita que quem colocou as mãos no corpo do Indoraptor foi realmente a Biosyn? Ou será que existe um outro suspeito que faz ainda mais sentido? Bom, se tiver, deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui no campo dos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!